Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o tema o qual a maioria das cuidadoras e cuidadores, porque isso também inclui alguns homens, não muitos, mas inclui, que é a depressão, a ansiedade gerada, né, e motivada muitas vezes por todo esse cuidado que nós temos com a pessoa com esquizofrenia. Então, com tudo aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, em situações principalmente difíceis, ou naqueles momentos em que tudo passa, vem a calmaria, o teu corpo relaxa e você se entrega. Não é que você se entrega, mas é como se daí você automaticamente teu corpo dissesse: agora você pode se permitir sofrer um pouco. Sofrer em que sentido? Sofrer no sentido de você poder deixar que os teus sentimentos venham sem que você seja cobrada das pessoas. Então, nós que somos cuidadores, e eu acho que isso independe até da doença, porque toda doença que exige de nós um cuidado praticamente integral, faz com que você tenha um desgaste muito grande, principalmente mental. Alguns físicos, né? Mas no caso da esquizofrenia, a gente tem um desgaste mental muito grande, né? E é muito difícil algumas pessoas entenderem quando você está passando por esse processo, né? Em que você se permite entristecer. E aí a gente precisa, obviamente, separar o que é depressão e o que é tristeza, né? Mas para quem sofre de depressão, como eu sofro há muitos anos e que não é segredo para ninguém, ela é uma montanha russa também, né? Às vezes não tem motivo nenhum para que você de repente se encontre naquela angústia, naquela tristeza, naquele vazio e você se vê nesse lugar fundo, sem luz, onde você não consegue enxergar é, uma solução para você naquele momento que não seja o, o pior, né? Que é desejar às vezes a própria morte. Para quem não entende disso, é difícil você argumentar e você procurar explicar. Você até tenta explicar para as pessoas o que é a depressão, que não é falta de Deus, que não é falta do que fazer, que não é simplesmente você ter desistido de tudo da vida, mas que é sim uma química cerebral, né? Então, caso fosse apenas uma tristeza, ela teria um foco aqui, é o motivo da minha tristeza. Então, eu venho aqui, eu trabalho esse ponto que me entristece, e vou trabalhando e vou indo, e o tempo vai passando, porque o tempo é o remédio para tudo, né? E você vai, né, aquilo ali vai caindo, vai diminuindo, um dia a tristeza acaba. A depressão não. A depressão, ela vem e vai, ela vem e vai. Aí ela dá uma equilibrada, né? Você toma os teus medicamentos, ela dá aquela equilibrada. Mas nós também temos gatilhos que nos fazem, às vezes, ficar mais deprimidas do que o habitual, mesmo com os medicamentos. E quando uma pessoa não compreende, né, essa forma de você viver, né, porque as pessoas acham que a depressão é simplesmente você tratar, tirou com a mão, pronto, você está tomando teu remedinho, você não tem o direito de um dia você acordar mal. E acontece muito isso. Pelo menos comigo, eu vou deitar super bem, eu acordo amargurada, eu acordo triste, eu acordo vazia, eu acordo com pensamentos negativos, eu acordo desejando que Deus me leve. E não é uma forma de chamar atenção, não é uma forma de você querer que alguém, né, te trate ali como se fosse um bibelô para te cuidar, porque você está chamando atenção, né?
é porque você realmente se encontra nesse estado, né, de profunda amargura, tristeza, vazio. Diferente da tristeza com motivo, né? Então, para nós que vivemos também, né, de uma certa forma vulnerável, estamos ali suscetíveis a termos eh, essas visitas desse transtorno, dessa doença, depressão. Meu pai, quando ele entrou no estado depressivo, naquela época eu também não acreditava muito. Embora eu já tivesse tido depressão, né, que eu já falei que eu fui internada, mas eu não imaginava que o meu pai estivesse de fato em depressão. Eu achava, vejam bem, né, eu na época, talvez por ser muito jovem, ainda não entender muito das coisas, eh, eu achava que, por exemplo, era eu que estava só passando por aquilo. Ninguém mais passava pelo que eu estava passando, aquele vazio, né. E quando meu pai, ele me telefonou numa quinta-feira, dizendo que ele estava mal, que ele precisava me ver, né, que ele estava muito deprimido e tal, não que eu não acreditei, mas eu não achei que ele fosse fazer o que fez, de tirar a própria vida. Então, hoje eu levo muito a sério isso. Quando alguém me fala, sabe, que está nessa tristeza profunda, é difícil, sabe, você ficar questionando, mas por que você está assim? Olha para o lado que o vizinho, né, tá passando por um problema tão pior e tal. Não tem como você fazer esse tipo de comentário para quem está em depressão. Assim, até mesmo como quem está passando por uma tristeza profunda. Cada um sabe a sua dor, né? Sabe a dimensão daquilo que está te provocando a tristeza ou aquilo que pode estar sendo o gatilho para sua depressão. A gente procura tratar, a gente tem que tratar, tomar os nossos medicamentos e procurar, obviamente, ter uma vida que possa levar a gente para algo melhor, né? Mudar alguns hábitos, talvez. Mas assim mesmo é difícil. A cuidadora de pessoa com esquizofrenia, ela tem uma exigência muito maior. A mulher, por si só, ela é emocional, ela é mais sensível, né? E quando nós temos um familiar com a esquizofrenia e você às vezes é cobrada por ele, você às vezes é o alvo, né, daquilo que ele está atravessando, de repente quando ele está entrando numa crise, e você é o alvo da tristeza dele, do porquê a vida dele não está dando certo, né? E outras coisas mais. É, o que nos atinge, a forma como nos atinge é muito profunda e difícil talvez de quem está do lado de fora e não passe por isso no dia a dia, sabe, não consegue compreender, né? E você não tem como medir a dor de uma pessoa. Você não tem uma fita métrica que faça isso. E às vezes, por a gente não ter, aliás, por a gente ter o excesso de zelo e cuidado no nosso comportamento, na nossa fala, no que a gente faz, a gente evita ser mais um gatilho para esse familiar que tem a doença, né, a esquizofrenia. Então você acaba, sabe, é um saquinho, né? Vai enchendo e vai enchendo e vai enchendo e você vai, aquilo vai comprimindo o teu peito, vai comprimindo o teu corpo, uma hora vai comprimir o teu cérebro e você não vai aguentar. Mas para quem está do lado de fora, não consegue entender como nós chegamos a esse ponto, por que nós permitimos isso? Mas é como você tratar, né, a, uma coisa, no caso a depressão, mas você está voltando para aquele ambiente que ainda é tóxico.
Dizem que a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas, mas a questão, às vezes, não é o ser tóxico, né? Porque dificilmente você vai considerar o teu filho uma pessoa tóxica. Mas você sabe que em determinados momentos são tóxicos. Assim como existem, sim, filhos tóxicos, maridos tóxicos, esposas, mães, pais, amigos tóxicos, né? E a gente precisa, sabe, pensar até onde eu devo ir. Isso está me fazendo bem ou está me fazendo mal? A gente precisa ter aquela balança que mede, né, a proporção do que a pessoa te causa. Ela te traz mais alegria ou te traz mais tristeza? Ela te causa mais bons momentos ou ela te causa uma turbulência tremenda na tua vida? Vamos saber escolher. E se a gente não tem a possibilidade da escolha, ó, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, né? A gente precisa, com muito cuidado, com muita sapiência, né, procurar encontrar uma solução para conviver com essa pessoa no mesmo ambiente, né? Não é fácil, porque você ser cobrada, você ser, às vezes, manipulada, você ser insultada, principalmente por quem você ama, isso vai te acarretando realmente em dores, né? Em desagrados, em você, inclusive, e gerando dentro de você sentimentos que você achou que jamais sentiria por essa pessoa. Não é que você deixe de amar, mas você já passa a não gostar de conviver mais com quem você ama. Porque o amar, quando a gente fala do amor, o amor é o carinho, é a compreensão, é a partilha, né? É a cumplicidade, mesmo que isso seja entre mãe e filho, pai e filha. Não interessa, quando nós temos esse elo, esse vínculo de amor, existe isso. Tem que ter essa parceria. Obviamente, em todo relacionamento, um cede um pouquinho daqui, outro cede um pouquinho dali, para que ambos cheguem num consenso. Não vou ultrapassar o teu limite, você não vai ultrapassar o meu limite. Mas nós sabemos que quando se trata de você lidar com uma pessoa que tem esquizofrenia, que às vezes ela não tem autocrítica, como que você vai chegar a esse consenso? E é quando eu falo às vezes para as mães, e é difícil falar isso, né? Parece assim que a gente está sendo um carrasco, mas às vezes não seria melhor cada um morar num cantinho? O amor não acabou, mas o respeito vai aumentar, entendeu? Ou pelo menos aquele saco de pancada você vai deixar de ser. E às vezes o relacionamento passa a ser muito melhor dessa forma. Mas isso aí é um caso que é necessário também ver a condição financeira de cada um, porque não é qualquer pessoa que pode chegar e falar: olha, eu tenho aqui o meu canto, eu vou alugar um canto para você. Porque daí você tem a tua casa para manter e a casa do teu familiar. Mas a gente precisa pensar em todas as possibilidades. Quando falamos em dar autonomia à pessoa com esquizofrenia, já começa por aí. Eu estou te dando autonomia, eu estou te dando independência para você um dia conseguir se virar quando eu não estiver mais aqui. É difícil, né? É complicado, mas é uma coisa que a gente precisa fazer, precisa tentar. Enquanto isso, ele cuida da saúde mental dele, mesmo que à distância, porque você pode ser na casa do lado, mas é cada um no seu cantinho, cada um do seu jeito. Você assistindo a tua televisão, do jeito que você quer, a hora que você quer, no volume que você quer, e ele lá na dele do mesmo jeito, né? Mas
é necessário que nós tenhamos uma atitude. E tem que partir da gente, né? E existem também aqueles relacionamentos onde a pessoa com esquizofrenia, ela até não é uma pessoa que traz tantos problemas para dentro de casa, mas os que estão ao redor de você te trazem muito mais por consequência da falta de entendimento a respeito da doença. Então vamos supor que você é casada com um cara que ele não entende a doença do teu filho, tá? Tem pai biológico que não entende, mas quando entra uma pessoa que não é consanguínea, parece que às vezes é mais complicado. Ou não, de repente você pode ter sorte de casar com alguém que vai tratar o teu filho melhor do que o pai biológico. Mas independente de ser biológico ou não, você está com uma pessoa ali que começa a encrencar e encrespar com o teu filho. O que é preciso fazer, né? Eu vou me separar, sabe? Vou perder de repente o amor da minha vida por consequência, né, da falta de entendimento da doença? Bom, aí é o seguinte, quando a gente vai viver com uma pessoa, né, é na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, né, na pobreza ou no luxo. Infelizmente, todo mundo esquece o lado negativo quando eles começam a aparecer, né? Se você tá no luxo, fica com você. Tá saudável, fica com você. Tá alegre, fica com você. Mas você tá triste, você tá pobre, né? É, é na alegria, na tristeza, na pobreza, né? Se tá ao contrário disso, pronto. Você já deixa de ser uma pessoa interessante. Claro que a gente não pode fazer disso uma rotina, mas infelizmente as doenças, elas chegam sem que a gente peça por elas, né? Alguns pensadores, até alguns médicos falam que algumas doenças são fruto das nossas emoções. O câncer é fruto das nossas emoções reprimidas. É o ódio, é a amargura, é o rancor, é a tristeza. Quem que já não sente isso? Em que momento da vida você já não sentiu isso? Nem por isso você manifestou em você um câncer. Pode até ser que tenha uma certa relação? Pode, né? Mas você, a partir do momento que um transtorno mental aparece na tua família, meu Deus, você vai simplesmente abandonar porque tem um transtorno? E se fosse você? Ou se fosse esse marido, né, que adoecesse? Como que faria? Talvez muitos maridos aí largassem a esposa, né? Porque costuma muito o homem cair fora quando a mulher fica doente, né? Quando a mulher fica, aparece com câncer, né? Tanto que muitos aí arranjam outra, sempre dizendo que a mulher tá beirando a morte, tá no câncer, né? Mas falta, sabe, esse respeito, essa cumplicidade, essa parceria por parte de alguns casais, tanto o homem quanto da mulher, né? Mas infelizmente, no caso da esquizofrenia, a gente percebe muito a ausência dos homens, né? Tem muitos pais maravilhosos, conheço pais solteiros em que a mãe é que debandou e o marido ficou com o filho cuidando. Nós temos aqui em Curitiba um colega nosso, Marcos, que vive assim. Conheço o Celso, que cuida da filha da Tatiana também de uma forma maravilhosa, né? Então são homens de muito valor, muito valor. Eu acho assim, você não suporta a doença, se bem que ninguém pergunta se a gente vai suportar cuidar, né? A gente tem que suportar, não tem outra solução. A gente suporta. Eu não sei porque que o homem não consegue suportar isso, esses que debandam, né? Mas se você acha que não consegue conviver na mesma casa, pelo menos mantenha ali a tua presença de vez em quando, dê o amor, sabe? Esteja presente, inclusive para se impor também em determinadas situações em que a pessoa com esquizofrenia usa da manipulação, né? Então, é muito importante que a gente coloque tudo isso dentro de uma bacia
Coloca lá na balança e vê quanto que vai te pesar. Quem são essas pessoas tóxicas? Quem são, sabe, essas pessoas que me trazem mais sofrimento do que alegria? Né? O que me fere? O que me incomoda? A gente é ensinado, né, é educado a não ser indelicado com as pessoas, né? Às vezes a não falar o não. Mas eu acho que o bom de uma certa idade para nós, né, quando já alcançamos, passamos dos 50 principalmente, é justamente essa liberdade que a gente consegue ter para falar o não. Essa liberdade que a gente consegue ter já de falar, eu não gosto e eu não quero isso. Isso não me faz bem. Eu gosto de você, mas você não me faz bem, né? Então a gente precisa aprender a separar, né, aquilo que te faz bem ao que não te faz, para que pelo menos você consiga ter um pouquinho mais de tranquilidade, sabe? Enquanto você estiver ali na tua casa, no teu trabalho, onde for. A pessoa não está te fazendo bem? Olha, João, me desculpa, mas não dá. Segue o teu caminho, eu sigo o meu, eu estou insatisfeita, eu estou infeliz, eu mais sofro do que sou feliz ao seu lado. Então, para isso não afetar, inclusive, o pouco que sobra ali de respeito entre os dois, cada um para o seu lado. Meu filho, olha, a relação entre nós está muito pesada, está muito tóxica. Vamos fazer o seguinte: vou alugar um cantinho para você, você vive lá, a mãe vai lá sempre dar uma arrumadinha, a mãe vê como é que estão as coisas, a mãe não vai te deixar faltar nada, mas eu vou viver no meu cantinho, você vive no teu. Pronto. Eu sei que não é fácil, né? Porque falar, né, é uma coisa assim extremamente fácil, né? De você chegar para alguém e dar um conselho desse. Né? Eu sempre falo que é muito fácil criar o filho dos outros. Né? A gente sempre tem ali a solução para a falta de educação daquela criança ou para aquele comportamento daquele jovem, daquela criança. A gente já viu? A gente tem solução para eles. Aí quando é na tua casa você não sabe o que fazer. E tenta colocar em prática aquilo que você vende para os outros, né? Ou dá para os outros aí, os conselhos, mas não funciona dentro da tua casa. Então, eu sei que não é fácil chegar a uma situação dessa, mas pelo menos a gente precisa tentar. E às vezes é a forma que você tem de falar para a pessoa: olha, isso está me incomodando, e se continuar assim, nós vamos ter nós vamos ter uma ruptura do nosso relacionamento, independente de qual seja, marido e mulher, mãe e filho, pai e filha, irmãos, né? Mas a gente precisa aprender também a ser feliz, aprender a viver um pouco de paz, né? Isso não é abandono, isso não é desleixo, isso não é falta de amor, né? Mas a gente também tem que ter o amor próprio, a gente precisa se olhar e falar: eu estou sendo feliz da forma que eu estou vivendo? Porque, lembrando, toda cuidadora, pelo menos das que eu conheço, eu posso dizer para vocês que 99,9% sofrem de depressão e fazem tratamento. Para isso, nós temos a AME, que dá todo um apoio, um acolhimento, principalmente para as mulheres, né? Para que elas possam se sentir acolhidas, entendidas, inseridas no mesmo mundo, né? Porque quem está de fora e não passa por isso, acha que a gente vive, né, uma vida perfeita, uma vida sem problemas, que é exagero da nossa parte. Ah, mas eu vi teu filho, ele está tão bem, ele está falando tão bem. Coisa da nossa cabeça, né? Mas dentro de casa existe uma outra vida, né? Então, pessoal, vamos 2024 tentar fazer isso, cuidar um pouquinho mais da gente, cuidar da nossa saúde mental, aproveitando o Janeiro Branco, é um mês aí, né, que
dedicado a falar mais e mais sobre a saúde mental. E vamos lembrar dos cuidadores, porque quando se fala de saúde mental, se fala de quem tem os transtornos mentais. É uma esquizofrenia, a bipolaridade, a depressão, a ansiedade, é o toque, é o TOD, é o TED, é o tudo, né? Mas o cuidador dificilmente falam daquele que cuida. Quem cuida de quem cuida? E como se cuida este que cuida, né? Então fica aqui para você pensar junto comigo qual seria a tua forma de conduzir a tua vida agora. Como você quer a tua vida para 2024? Qual seria a melhor solução para você, para que você possa viver um pouquinho mais em paz e um pouquinho mais leve, com mais alegria, com mais tranquilidade e mais harmonia interior? Pensa, reflita e procure, mesmo com todos os entraves que você vai encontrar, né, colocar em prática. Eu aqui sou mais ou menos casa de ferreiro, né? Espeto de pau, porque eu falo, quando é comigo é difícil. Então, eu sei que para você é difícil também, mas não custa a gente tentar, em pequenas coisas, modificar para que isso seja uma coisa a menos que nos incomode, que nos torture, que nos entristeça, pelo menos no ano de 2024. Então, estamos aí para fazer essas mudanças. Obrigada por ter ficado até agora, né? Se inscreva aqui no canal, toca ali no sininho para que quando entre um vídeo novo, você receba, né, um aviso. Tá ok? Sara Nicolelli, falando sobre esquizofrenia. Até a próxima.